Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Você que acompanha a gente já sabe, você envia seus comentários, conta a sua experiência, tira as suas dúvidas pelas postagens no nosso Facebook e também encontra mais conteúdo sobre o tema tratado aqui com a gente no estúdio nas postagens do Facebook. E o tema hoje é importante porque ainda tem algumas escolas, a gente tem um tempo ainda para adaptar os currículos aí à Base Nacional Comum Curricular. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre a BNCC e um dos temas que eu acho que perpassa toda essa nova base, que é inovação. Para a gente começar a entender, olha só, a Base Nacional Comum Curricular é um conjunto normativo de aprendizagens essenciais que todos os alunos do país devem desenvolver ao longo de toda a educação básica, ou seja, desde a educação infantil ao ensino médio. A base apresenta 10 competências essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento integral do estudante. Propõe a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva por meio da educação. Escolas de todo o país devem pensar seus currículos e abordagens pedagógicas garantindo o conhecimento, habilidades, atitudes e valores para o pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E considerando a maneira da gente hoje acessar, consumir e produzir conhecimento, a escola tem o desafio de olhar para tudo isso e abrir-se à inovação. Mas o que é inovação em educação? Tem a ver com mudança na prática pedagógica, na prática na sala de aula? Se limita aos recursos pedagógicos e à tecnologia utilizada? Ou inovação está relacionada à transformação do olhar para o aluno e os objetivos a serem alcançados? Quem conversa conosco sobre esse tema, que é amplo, mas é extremamente importante, é Edgar Lira, professor do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, doutor em filosofia pela mesma universidade e trabalhou até a segunda versão da base, não foi isso? Como assessor da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação na elaboração do documento de Ciências Humanas da BNCC. Seja muito bem-vindo, Edgar, ao Hashtag Educa. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Prazer, Flávia. E Cláudia Sozinho, mestre em Física pela Universidade Federal Fluminense e diretora pedagógica do Colégio Estadual Chico Anísio, que é reconhecido por ser um colégio com uma abordagem inovadora, né, dentro do ensino estadual do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, para a gente começar e todo mundo poder entender, você que é professora, ainda não pegou muito bem, professor, trabalha com escola, é pai de aluno, aluno também está curioso com isso, vamos tentar entender. Por definição, inovação é a implementação de um produto ou um processo novo ou melhorado num dado contexto. Se a gente considerar essa visão de inovação, a Base Nacional Comum Curricular, ela é inovadora? Flávio, eu não saberia dizer se a base em si substancialmente é inovadora. Na época que eu trabalhei, a minha própria ideia era de que a base deveria, funcionar como um caldeirão onde seria gestada uma discussão muito ampla sobre como enfrentar os nossos passivos educacionais. Ou seja, na minha cabeça, o produto final não era o conjunto de prescrições que a gente chama hoje Base Nacional Comum Curricular. Mas sim esse conjunto de prescrições como uma sinalização para que os municípios, os estados, os professores, as redes desse Brasil enorme que a gente tem, começassem a discutir participativamente entre si, como poderia ser diferente, né? Houve uma série de descontinuidades, a base começa lá com o Plano Nacional de Educação, portanto no governo Dilma, depois atravessa o governo Temer e hoje temos aí, uma nova configuração ministerial. A minha pergunta que fica é, em que medida essa discussão participativa, ampla, plural, pode ser retomada? Porque depende inteiramente disso, né? Que os professores possam se nutrir mutuamente com seus gestores, com aqueles que de alguma forma da sociedade civil queiram ajudar nesse processo,
para que daí possa sair, de fato, alguma coisa que a gente possa chamar de inovadora. Então, acho que a gente tem aí uma coisa que pode funcionar como provocação, né? Mas não passaria disso, né? Qual é a sua opinião, Cláudia? Com relação, quando você falou, a inovação também pode ser uma melhoria, uma mudança, né? E o fundamento pedagógico da base é um olhar diferente para o nosso jovem, é você trabalhar com a educação integral. E o entendimento que a gente tem de educação integral, que não tem nada a ver, não necessariamente, é uma escola em tempo integral, por um acaso... horário integral. Exatamente, que culturalmente a gente pensa dessa forma. Você até pode ter, e é legal, porque potencializa, sim, né, esse trabalho da educação integral, mas o nome já diz, é você trabalhar esse jovem, esse estudante, de forma plena, né, em todas as suas dimensões. Né? É a dimensão emocional, né, cultural, social. E eu acho que a base ela traz, através das 10 competências, esse norte. Porque é uma coisa que a gente precisa pontuar, que a base não é currículo, né? Então, a gente tem uma liberdade para montar o nosso currículo, até regional, porque uma dúvida que eu tenho, que ficou muito, né? E que a gente está se apropriando, sabe? Flávia, Edgar trabalhou bem na base e os professores, na rotina louca deles, né? Na nossa rotina louca, a gente está se apropriando. Mas uma dúvida que ficou para mim era assim, como é que seria isso em regiões tão distintas, num Brasil tão diferente, né? tão plural? E aí eu comecei a entender que a gente não perde essa autonomia, mas realmente a base ela vai nortear, né, esse caminho, né, de sinalizar assim, olha, o mínimo, qualquer estudante, qualquer lugar desse país tem que ter esses conteúdos, esse olhar, mas você vai trabalhar em função da tua realidade. Isso, né, que você falou é interessante, porque quando eu estava estudando a base, a primeira coisa, e a gente acabou de fazer um programa sobre a 2019 ser declarado o Ano Internacional das Línguas Indígenas, né? Eu fico pensando que quando vem a competência comunicação, por exemplo, que é uma das competências da base, a gente aqui no Rio de Janeiro, ou de repente São Paulo capital, vai pensar diferente de uma escola indígena, ou não é indígena, mas uma escola que está num ambiente muito mais rural do que urbano, como o Rio de Janeiro, mas que tem as suas necessidades de comunicação, sim, tão importantes quanto a gente aqui na capital do Rio de Janeiro ou de São Paulo vai ter. O que não pode, que eu acho, é você não permitir ao aluno e ao professor pensar as possibilidades de se trabalhar a comunicação, seja ela qual for, dentro da sua escola. Com certeza. Né? E eu acho que, de repente, por aí a base pode ser inovadora nesse sentido, porque trouxe essa discussão para o país inteiro. Se vai vingar ou não já é um outro processo. Mas eu acho que ela traz essa discussão para o país inteiro, né? Não, eu acho que a Cláudia traz uma lembrança muito importante, né? Eu me lembro de ter enfim, defrontado com essa base, não é currículo, né? Quer dizer, as redes, uma orientação, né? As regiões têm que partir, né, tem essa autonomia, dessas indicações, né, para construir os seus currículos. Isso depende de articulação, isso depende de vontade política, isso depende de tempo disponível, né? Aliás, aí eu queria até pegar um gancho. A inovação, para mim, depende do professor, né? Depende do professor ter ócio criativo, ter tempo disponível para focar o seu espírito na mudança das suas práticas. Não é trivial fazer essa mudança. Não né? E nós temos aí, eu até estava olhando esse fim de semana, a Vackey Foundation, né, que é ligada à Universidade de Sussex, na Inglaterra, um organismo bastante sério, publicou no final do ano passado um ranking com 35 países e nós somos o último em prestígio dos professores. Quer dizer, em 35 países, o Brasil é o 35º em prestígio dos seus professores, né? Quer dizer, e são justamente esses professores que estão sendo chamados a inovar, porque não adianta metodologias dinâmicas, sala de aula invertida, blended learning, se você não tiver o professor com tempo para dinamizar isso. Buscando, né, eu também pensei uma vez assim, gente, meu aluno, meu filho, que tem 17 anos, né, eles nasceram no século XXI, estudam no século XXI e vão trabalhar no século XXI.
Eu nasci no século XX, estudei no século XX, comecei a trabalhar, aprendi a trabalhar no século XX, e eu tenho uma clientela, né, século XXI. do século XXI, com acesso a uma tecnologia que a gente não teve, que a gente tem que se adequar, e é como você falou, e a gente tem que buscar essa inovação. Então, o professor ele tem que ser visto com muito carinho, porque ele precisa ser preparado, formado para isso, que é muito importante, investir na formação do professor. Porque, como você falou, Edgar, a educação integral, você pode fazer, não necessariamente como numa escola em tempo integral. A gente vai falar um pouquinho mais depois da Chico Anísio, mas tudo passa pelo planejamento, com a intencionalidade que você tem no preparo da sua aula. Então, eu quero desenvolver, na minha aula de física, né, a curiosidade, a colaboração. Aí eu levo meu aluno para o laboratório e proponho que eles investiguem 6, né, experimentos, ensino, dou o início, porque o professor, nessa perspectiva da base, é muito legal, porque a gente é o mediador do conhecimento. Então, a gente precisa também se apropriar disso. O aluno ele tem que ser corresponsável junto comigo, né, da aprendizagem dele. Então, eu vou preparar essa aula, por exemplo, com essa intenção. Isso demanda, sim, demanda tempo, né, que você precisa ter tempo para você planejar, né, você precisa conversar com os seus pares. E isso eu acho que é o grande desafio, não sei se Edgar concorda comigo, Flávia, da gente articular dentro da escola os gestores, a secretaria de como fazer isso. Aí passa pela valorização do professor, não é aquele professor que vai ficar em 2, 3 escolas para completar a carga, é muito complicado, mas eu acho que a gente precisa tentar. A gente precisa brigar para que a gente consiga isso. Vamos ver. Só completando eu olho para as escolas do Brasil, né? E percebo que muitas delas são muito pobres materialmente falando. Né? Também. Então, quando a gente está falando de inovação, às vezes a imagem que primeiramente se faz é a inovação high-tech, né? Mas, na verdade, o que a gente está falando é de melhorar coisas que existem a partir do chão. A gente não teve, ele ganhou o mundo inteiro, foi noticiado no mundo inteiro. Acho que foi um professor da África, se eu não me engano, que ele dava aula de informática, né, de sistema computacional, sem um computador na sala de aula. Mas eu acho que vale isso que a gente está falando, é a postura do professor. Mas para ele ter essa postura, precisa passar pela valorização. Do professor, do investimento da escola. Da escola, seja ela privada ou pública, esse gestor tem que olhar para esse capital humano dele, que é o professor. Mas não há dúvida nenhuma. É todo um conjunto de condições, né? Que vai desde a remuneração até, enfim, a aceitação social, a concessão de autonomia, etc. A confiança que a sociedade possa ter nos seus professores, né? Agora, olha só, são 10 competências gerais na base, na BNCC. Eu vou ler as competências e eu queria que vocês salientassem, de repente, aquelas que para vocês, não é que sejam mais importantes, mas no contexto atual, as que, de repente, têm um olhar mais delicado do professor, nesse sentido. Olha só, conhecimento, né? Pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, comunicação, argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. Cláudia já até sorriu ali, pode começar, Cláudia. Olha, eu acho que você está pedindo para a gente elencar as mais importantes, porque isso tudo é um conjunto, né? Lá na escola a gente trabalha com 8 competências. E o autoconhecimento é muito importante, porque se ele não se reconhece, se ele não reconhece a capacidade que ele tem, né, o poder que ele tem, né, de desenvolver competências, de se comunicar, não adianta. Então, o aluno tem que se conhecer, né? Depois, eu acho que a comunicação é muito importante, a colaboração é fundamental. A gente está querendo produzir líderes, né? A gente quer protagonistas, né? E esse senso de liderança é olhar para o outro também, então é compartilhar, então colaborar. Pensamento crítico, não há dúvida nenhuma, né? Ele saber lidar
pensar e ter uma opinião, né, de forma ética. Então, eu diria isso, é o autoconhecimento, é a colaboração, o pensamento crítico. Né? Pois é, eu acho que eu só queria marcar primeiro que a base, nas primeiras versões, ela era pautada pela noção de direitos e objetivos de aprendizagem. E isso virou para competências e habilidades, né? Agora, no final de 2018, saiu um documento que faz as duas coisas equivalerem. Resta saber em que medida não há alguma coisa de mais essencial aí que mude, né? Deixando essa discussão de lado, eu acho que todas as competências têm que estar integralizadas, né? Se a gente quer falar de educação integral, no sentido que a Cláudia puxou, elas têm que se alimentar mutuamente. Eu acho que pensamento crítico, a gente precisa, enfim, educar os nossos jovens para pensar por si próprios, né? Pensamento crítico e autonomia. E a segunda, já que você tinha colocado a questão anteriormente e não foi devidamente contemplada, a comunicação, né? A nossa capacidade de formular e reformular os nossos problemas numa linguagem adequada à complexidade e de modo a lidar com o dissenso, sobretudo, né? Precisamos educar uma juventude capaz de lidar com a diferença, né? Isso. Sim, Porque senão não vamos a lugar nenhum, né? Cada vez as divergências vão se acirrar mais e com resultado previsível de uma paralisia em tempo curto. Sim. Não, é porque se a gente trouxer isso mesmo para o dia a dia, tá difícil você ser empático se você não consegue se colocar no lugar do outro e ouvir o outro, perceber a diferença. Exatamente. Né? A comunicação de uma maneira geral. Enquanto eu estava estudando, a primeira coisa que me passou pela cabeça ao ler a base, e aí a gente está aqui com um doutor, está com uma mestre, né? A base me dá uma sensação de que chega no ensino fundamental e médio um pouco do pensamento da graduação nem tanto, da pós-graduação, aonde o professor passa a ser um orientador, um mediador, é aonde a gente vai, de fato, elaborar a hipótese. Então, aí você tem o pensamento crítico, a argumentação, uma série de coisas que a base pede aqui, nessa mudança de postura, quando você revê o seu aluno e a capacidade que ele tem de produzir conhecimento. Sim. Eu acho que é um novo olhar para a garotada, né? Talvez eu esteja fazendo a analogia errada, quero até que vocês me corrijam se eu estou pensando errado, mas talvez é uma maneira de você realmente dar autonomia para o seu aluno no processo dele de aprendizagem, certo? Não, é verdade. Você precisa colocar ele no centro, né, da aprendizagem, mas, como eu te falei, que ele se corresponsabilize também. Então, você não é um transmissor de conteúdo, né? Você é o mediador, né, da aprendizagem dele. Então, você vai ensiná-lo a buscar conhecimento, a selecionar esse conhecimento, que é o pensamento crítico, pensar, saber pesquisar, né? Ele tem que ter entendimento, né, de que ele precisa, né, se autogerir também, né, se planejar, aprender a resolver problemas, porque o aluno está muito habituado a receber só o conhecimento, fica sentadinho esperando a gente transmitir. Então, o que eu faço agora, professor? Não, essa proposta da educação integral, ela coloca o aluno, né, o estudante, como também o protagonista do processo dele ao longo do ensino médio. Né? Ele ali na escola, ele vai traçar o projeto de vida dele, mas para ele traçar o projeto de vida dele, né, ele precisa se conhecer, ele precisa saber o que ele quer, o que ele precisa. E o professor, ele vai fazer vai trabalhar, levá-lo nesse caminho. Mas ele tem que entender que ele faz o caminho, que ele vai buscar esse caminho com a nossa ajuda. Então, a educação integral, ela traz essa nova perspectiva também para o professor, como mediador, e para o aluno. A gente se desconstrói muito, né? A gente sai da caixinha, a gente sai daquele lugar comum, e tanto o aluno como receptor, quanto o professor somente o transmissor. Então, isso muda a forma da gente planejar, forma de lidar com eles. Agora, Flávia, uma coisa que a gente tem muita dificuldade a base, ela traz uma ideia
muito bacana, muito interessante. A gente faz isso no Chico Anísio, mas a realidade hoje que você tem numa sala de aula de 40 alunos não é uma coisa simples de fazer. Então, assim, o meu colega que está... As condições que o Edgar estava As condições. falando, O meu colega que está me assistindo deve estar assim, nossa, né? Parece ter tudo muito fácil, né? A teoria, né? O país de Alice. Não é fácil, não. É um desafio. Aí requer exatamente uma estrutura da escola de promover encontros entre os professores, é o momento do planejamento, de você conversar com seu pai, de você ter tempo de planejar, né, de você se apoiar um no outro, né, para trilhar esse caminho. E é esse olhar que a secretaria também eu acho que tem que ter para a gente. Né? Quantos alunos você tem que ter em sala de aula? Né? Como é que você faz esse trabalho? Exige de um professor esse tipo, né, de olhar com 40. A gente vai tentar, mas a gente precisa também dessa parte, né, da Secretaria de Educação, de ter esse olhar de valorização, como o Edgar falou, do docente. Isso esse cuidado, né? Edgar trouxe isso muito bem, né? Você coloca essa questão desse eixo, né, que vai da universidade até o ensino básico, educação infantil. Eu, às vezes, acho que falta um pouco, e eu me coloco também nesse lugar, as pessoas que redigiram o documento, uma certa sensibilidade para as reais condições dos professores e dos alunos lá na ponta, né, o que o pessoal gosta de chamar de chão da escola, né? Isso se compreende, em parte, porque os estados têm autonomia e os municípios, e o governo federal apenas legisla numa escala macro, vamos dizer assim. E aí você cria umas certas barreiras aí. Você está falando de 40 em sala de aula, do exemplo mais básico, eu tenho gerido o PIBID, né, que é um programa de iniciação à docência que tem dado bons frutos, e nós tivemos numa escola aqui no Meier, no Rio de Janeiro, uma escola grande, a Escola Visconde de Cairu. Eu me lembro de situações em que a falta das borrachinhas nos pés das cadeiras criava um ruído. O aluno irrequieto se mexia na cadeira e você tinha aquele barulho do ferro com o cimento em pó xadrez no chão. E aquilo, mesmo que o aluno não estivesse querendo propositalmente interromper a aula, aquilo criava uma dificuldade para a voz do professor. E você, de alguma maneira, conjuga isso com ventiladores que não funcionam bem ou com ar-condicionados terceirizados. Então, essas condições mínimas de acolhimento do professor e do aluno, que envolve também o ir e vir para a escola, eu acho que eu chamaria isso de inovação no nível zero, né? Quer dizer, a gente quer começar a inovar, tinha que começar providenciando essas condições muito básicas, a partir dos quais nós podemos começar a imitar os finlandeses, os coreanos, etc. Você estava falando, eu estava lembrando do meu tempo de escola. Eu estudei a vida inteira em rede pública, né? E essa história da cadeira era assim mesmo. A professora falava, não arrasta a cadeira, mas às vezes você estava incomodado, porque a cadeira estava muito perto aqui do teu corpo, você queria se ajeitar melhor, e você até tentava fazer, mas fazia um barulho, né? Então, realmente tem isso. Se a gente parar para prestar atenção, turmas superlotadas, né? Falta de pessoal nas escolas, falta de horário, a história também dos tempos, né? Quanto mais conteúdo você tem para dar, os tempos parecem que ficam cada vez mais reduzidos, então é tanta coisa para olhar, né? Que essa questão da inovação que você estava falando tinha que passar por todo esse contexto. Agora, eu queria chamar a atenção da Cláudia para a experiência do Chico Anísio. O Chico Anísio, quando ele começa, acho que é em 2013, ele traz uma proposta, até mesmo antes da base, né? Sim. Ele traz uma proposta de trabalhar com as habilidades socioemocionais e empreendedorismo. Sim. Que eu acho que passa por essa questão aqui da autonomia do aluno, da autogestão. A escola ela nasceu com uma proposta, com a metodologia, né, de trabalhar a educação integral, que é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Nós trabalhamos com 8 competências, que é muito interessante, porque a base trabalha com 10, a gente com 8, e se misturam, né? Responsabilidade, criatividade, colaboração, resolução de problemas, abertura para o novo, né? Então, pensamento crítico. Então, a gente tem uma escola em tempo integral, trabalhando com a educação integral. Aí sim, o aluno entra às 7 e hoje ele sai às 4h10. A inovação é a metodologia,
porque é uma metodologia que a gente trabalha, quer dizer, todos os professores, então é uma metodologia da escola, porque o professor, ele sempre trabalhou de forma muito isolada, né? Então, eu queria fazer mudanças na minha sala de aula, eu ia buscar a mudança, mas nem sempre um colega conseguia fazer isso, então você ficava com 20 escolas em uma. Então, a metodologia da escola, da Chico ela é um trabalho que todos os professores, né, fazem um trabalho integrado, a gente trabalha por área. Eu diria para você, Flávia, que a gente teve que mudar um pouquinho, né, a reestruturação, porque ela funcionava de 2013 até 2016, com o professor em um outro horário, o professor 30 horas, nós somos 16, e tínhamos uma gratificação pelo projeto. Houve uma mudança de governo, de secretaria, isso acabou, e nós voltamos a ser 16, mas a grade da escola continuou a mesma. Mas porque a gente acredita que você já tem os resultados. Porque a gente já tem resultados. Então, a gente já está numa readaptação. Eu digo muito que o projeto não acabou, a gente tem que se reorganizar. E aí é uma metodologia em que você trabalha educação por projetos. A gente tem as disciplinas comuns, né, do currículo, e nós temos o que a gente chama de núcleo articulador, que são as disciplinas que potencializam o desenvolvimento dessas competências. É o projeto de vida, o projeto de intervenção e pesquisa, o projeto de pesquisa, os estudos orientados e o empreendedorismo, que entrou em 2017. Então, são disciplinas com uma carga horária, com atividades, que desenvolve de forma intencional essas competências. O professor em sala de aula, eu como professora de física, minha colega de biologia, a gente planeja aulas pensando também dessa forma, com a intenção de, além do trabalho, né, do conteúdo da disciplina, mas desenvolver essas competências. E no que a gente tenta fazer e consegue fazer é trabalhar de forma integrada, porque o aluno ele tem que perceber, né, que tudo tem um sentido, né, tem um significado. E a gente trabalha, o currículo era muito fragmentado. E a gente precisa dar sentido a essas disciplinas, né, essa quantidade de conteúdo que eles aprendem, que são, né, eles são ligados, são linkados. Então, a gente trabalha de forma integrada por área. Tá? Então, isso já dá uma mudança muito grande no resultado. Né? Eu queria te perguntar o seguinte, agora não só como especialista em base, mas como filósofo. Quando você tem, né, uma abordagem dessa mais ampla, que você traz o pensamento mesmo da pesquisa científica, né, para o aluno ainda nesse processo de formação, que ele está saindo do ensino fundamental e não sabe se vai para o mercado de trabalho ou para a graduação. Mas quando você traz o pensamento científico, nesse caso do Chico Anísio, quando você traz projeto de vida, né, empreendedorismo, qual é o ganho para a formação do pensar desse jovem que está? Eu acho, mais uma vez, aliás, você vai depois me convidar para ir lá. Com certeza, já está convidado. Enfim, mas essa fragmentação ela tem que ser superada de alguma forma, né? Você diz a fragmentação dos currículos, assim, das disciplinas estanques. A Cláudia está, né, falando de educação integral, eu estou entendendo uma educação integrada, né, no sentido de que os vários componentes curriculares, as várias práticas, enfim, os percursos transversais, dialoguem entre si e ajudem o aluno a construir o que a gente poderia, ao fim, chamar de mundo, né? Quer dizer, ter uma noção de totalidade a qual ele pertence, que ele tem que ajudar a renovar, a transformar, etc. Agora, acho que, aí eu sou suspeito para falar, estou advogando em causa própria, eu tenho convicção de que a filosofia é fundamental nesse processo, né? A questão é qual filosofia. Não estamos falando, obviamente, de uma filosofia de cátedra, onde a gente vai oferecer lá a biografia desse ou daquele filósofo. Quer dizer, mas uma filosofia que ajude os alunos, quer dizer, a formular suas questões de forma inteligente e consequente, né? Quer dizer, essa é um pouco a ideia. Em 2008, quando a filosofia passou a ser obrigatória, a comunidade filosófica inteira arregaçou as mangas para tentar criar uma linguagem adequada ao público do ensino médio. E foram produzidas coisas notáveis nesse sentido.
quer dizer, tanto do ponto de vista de material didático, quanto do ponto de vista de novos professores com espírito de experimentação e muito atentos a essa necessidade de efetivamente dialogar com esse aluno inquisidor, que é o adolescente, né? E a gente agora está aí às voltas com declarações de que vamos cortar os investimentos para filosofia e sociologia. A própria base já meio que relativizou a importância da filosofia e da sociologia. Eu não acho que seja por aí, né? Eu acho que a gente vai precisar botar de biologia para dialogar com a filosofia, com a física e o componente ético, que é muito próximo, né, do pensar filosófico. Enfim, a gente teria que pensar tudo isso conjuntamente, senão a gente não vai falar de educação integral, na minha opinião. Olha, muito obrigada, o pessoal já me avisou aqui no ponto que já estouramos o horário do programa. Obrigada, Cláudia, pela participação aqui no Hashtag. Obrigada, Edgar, pela participação. Ó, também me sinto convidada para conhecer o Chico Anísio, viu? A gente vai junto. Vai ser muito Edgar. legal, vai ser muito legal. E você que acompanhou a gente já sabe, tem mais conteúdo sobre esse tema nas postagens do Facebook aqui do Hashtag Educa e no portal da Multirio. E a gente se vê no próximo Hashtag Educa. Até lá, tchau!